Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Bionde. Eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão e olha só, hein? Finalmente boas novidades, hein? Finalmente boas notícias. Vamos falar aqui sobre a evolução de alguns jogadores que já podem estrear com o Vasco no Campeonato Brasileiro no próximo dia 30 de março contra o Santos. Estreia no Brasileirão. A gente vai falar bastante sobre essa evolução, em particular 5 jogadores, tá? Então você não saia daí porque a gente vai falar bastante sobre toda a situação física desses atletas, provavelmente 4 muito próximos, né, de evoluir a disposição do técnico Fábio Carille e, claro, vamos falar bastante sobre cada uma delas, tá? Enfim, boas notícias. Enfim, vamos falar também sobre outras previsões para essa semana de trabalho. O elenco folga hoje, tá todo mundo tranquilo desde ontem à tarde. O Vasco folgou na tarde desse sábado passado e folga o dia inteiro nesse domingo para voltar amanhã pela manhã no CT Moacir Barbosa, os trabalhos serem retomados. Bom, mas antes da gente começar, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral. Você fala para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo e também ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. E outra, você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Claro, vamos trazer para vocês todas as atualizações todos os dias aqui, pela manhã e também pela tarde, com live à noite. Então você não pode perder essa grande novidade. Beleza, galera? Eu conto com você. Lembrando que aqui no primeiro comentário fixado eu deixo o link da Bezutti Esportes, tá? Bezutti Esportes é o local que você compra essas camisas do Vasco aqui, ó. Camisas retrô que não são mais fabricadas. Não tem como comprar em lojas oficiais do Vasco. Essa aqui do Edmundo aqui, ó. A Bezutti Esportes me mandou, ficou maravilhosa, tá? Muito boa qualidade. Parabéns aí. E claro, você encontra essas camisas no link no primeiro comentário fixado. Então não perca. Beleza? Bom, sem mais delongas, né? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, você corre aqui no joinha, deixa o like se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Valeu! Finalmente, boas notícias. Finalmente, grandes novidades. Ainda bem que a gente vai entrar nesse domingão falando sobre a evolução de 5 jogadores no Vasco, na questão física, né? Jogadores importantes no ano de 2024 deixaram ali o Vasco com uma lacuna enorme para o restante da temporada. E eu falo para você, se tivéssemos esses jogadores lá atrás, eu acho que o Vasco passaria do Atlético Mineiro e iria fazer a final com o Flamengo na Copa do Brasil, tá? Vale lembrar que muitos desses jogadores deram a volta por cima naquela arrancada, né, do técnico Rafael Paiva iniciando o jogo contra o São Paulo, um jogo que o Vasco estava em crise, que a torcida estava querendo fazer público zero e muito mais. Mas enfim, jogadores vêm evoluindo e a gente vai trazer aqui essas novidades. Bom, Tietê, tá? O volante Tietê segue em evolução da lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e já faz algumas atividades no campo, tá? Então o jogador já saiu da parte de fortalecimento e já está ali no campo com alguns movimentos importantes. Isso é uma evolução muito grande, porque daqui a pouco, já nessa semana, o Tietê, que iniciou, né, a temporada como volante titular, venceu ano passado 2 títulos importantes com a camisa do Botafogo, chegou como a maior contratação da janela, teve um problema no joelho direito, mas já se recupera e em breve o Vasco já pode contá-lo com um jogador à disposição do técnico Fábio Carille, quem sabe já para a estreia do Campeonato Brasileiro. Queria saber a sua opinião. O Tietê é uma parte importante desse elenco? Você acha que o Tietê está fazendo falta? Fez falta nesses jogos da semifinal do Campeonato Carioca? Vem aqui nos comentários e deixe a sua opinião sobre o volante Tietê, que segue em evolução para voltar aos gramados. Bom, quero falar também sobre outro jogador, só que esse ajudou muito o Vasco no início. Foi uma grande surpresa, né? Foi um jogador que apareceu e o torcedor adotou, que é um jogador diferente, tem uma postura diferente, enfim, fez um belo gol contra o São Paulo naquela ocasião, naquele jogo da transformação do Vasco, né, no Campeonato Brasileiro, naquela goleada em cima do São Paulo.
em um jogo que o Vasco já arrastava uma crise ali. O técnico Rafael Paiva conseguiu, após aquele jogo, manter uma sequência importante, né, de resultados positivos. Bom, eu estou falando do jovem meia revelação, cria da Colina, Estrela. O atleta está em fase avançada de recondicionamento físico e já realizou algumas atividades com o grupo. Então, fase final, né? O recondicionamento físico é algo importante e interessante que ele já pega essa fase de recondicionamento físico numa intertemporada, né? Em um momento que o Vasco tem um período longo de treinamento, acaba que isso facilita o trabalho com o jogador juntamente com o grupo. O Estrela já é visto dentro de campo com o elenco trabalhando em algumas atividades. Tomara que o Estrela volte porque é um jogador importante e se fez importante naquela ocasião que eu falei aqui anteriormente. Mas é óbvio que eu quero saber a sua opinião sobre Guilherme Estrela. Tá fazendo falta? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, antes de eu falar do próximo jogador, eu peço para você só deixar o joinha aqui para falar para a plataforma que sim, falar de Vasco é bom e ajuda pra caramba o nosso trabalho. Porque agora a gente vai falar do meia Adson. É um jogador que para muitos torcedores fez a diferença em certo momento e a partir da fase que ele tem a opção de fazer a cirurgia, o Vasco sente a falta desse jogador. Bom, o atleta está em fase avançada também de recondicionamento físico e também já realiza algumas atividades com o grupo. Vale ressaltar que o Adson fez ali um recondicionamento muscular, ele fez um trabalho específico e ganhou muita massa muscular. Então a gente observa que o Adson vem tendo ali agora até um suporte, né, corporal um pouco mais forte. Você vê que o Adson está diferente. Não está mais aquele Adson quando chegou do Nantes ali com pouca massa muscular, não. A massa muscular do Adson aumentou bastante visualmente. Então a gente já pode ter também uma grande surpresa no jogo contra o Santos, porque o Adson também já está em fase final de recondicionamento físico. E ó, situação do Adson nessa equipe vai ter disputa com o Lloyd, com o Nuno Moreira, com o Garré, enfim. Vai ter uma briga boa ali por essa titularidade, porque o Adson, assim que sai da equipe, ele sai com status, né, de titular absoluto daquele time comandado pelo técnico Rafael Paiva. Eu queria saber a sua opinião a respeito do Adson. Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Falando em Adson, a gente tem que falar em David, né? Não tem como a gente não lembrar do DVD, o apelido do atacante David, que também se lesionou, né? Uma lesão um pouco mais séria, tem um período um pouco mais longo de trabalho, de recondicionamento físico, de fortalecimento, porém o atleta também já está em fase avançada de recondicionamento físico e também já realiza ali algumas questões do tratamento pós-cirúrgico de LCA, que foi o tratamento que ele fez. Ele vem apresentando ótimos resultados em todos os testes realizados até aqui e vem fazendo trabalhos físicos na academia. Então isso é importante, né? Porque esse avanço do David também para o seu retorno, óbvio que não vai ser tão próximo assim como o do Adson, como do Estrela, como do próprio Tietê que lesionou, mas vem tendo evoluções. O David é um jogador muito forte fisicamente, né? E pode aí termos surpresas em um período mais curto de recuperação. Eu acredito que o David não esteja à disposição já com o elenco no início do Brasileirão, mas a previsão pode ser encurtada do seu retorno ao gramado. Vamos esperar aqui, porque o David foi muito importante no momento que o Vasco mais precisava vencer e ganhar a segunda bola dentro de campo, né? A ligação direta Léo Jardim Verrete, a bola espirrava, o David tinha ali força física, disposição e também as suas características ajudavam muito nessa segunda bola. O Vasco acabava recuperando e demandava um pouco mais da parte ofensiva dentro das partidas. Bom, DVD faz falta? O David está fazendo falta? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, outro atleta que foi até bem, né, contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil e muito criticado, vem sendo muito criticado nesse período, né, de quase um ano já com a camisa do Vasco, é Felipe Coutinho. O jogador sentiu a coxa, né, teve um problema na perna ali direita, né, contra o Flamengo, mais um problema físico do Felipe Coutinho. Isso traz ali muita desconfiança do torcedor, né? Felipe Coutinho já vem tendo problema, já é o segundo no ano. E claro, agora a gente tem também ali uma evolução na fase da fisioterapia. Então o jogador passou bem por essa fase da fisioterapia e tem previsão de início de transição na próxima segunda, que é amanhã. Então amanhã a transição de Felipe Coutinho
deve acontecer e o jogador deve iniciar algumas atividades dentro do campo com o elenco, principalmente um recondicionamento físico, um trabalho ali para voltar à parte física do jogador, que é uma das questões mais, vamos colocar aí, criticadas não só pelo torcedor, mas também pela mídia. E você tem esperança ainda de Felipe Coutinho retornar com tudo com a camisa do Vasco? Porque o Felipe Coutinho tem contrato até o mês 6, mas o Aston Villa, pela performance do jogador, não deve dificultar uma possível renovação do empréstimo, até mesmo uma possível compra do Vasco, né, os direitos econômicos do jogador. Enfim, queria saber a sua opinião sobre Felipe Coutinho. Então, o Vasco folgou ontem à tarde, né? Sábado à tarde não tivemos nenhuma atividade com o elenco, jogadores estavam de folga e hoje o dia inteiro também, nesse domingão, folga para o elenco Cruz Maltino, que retorna amanhã pela manhã no CT Moacir Barbosa. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários e, claro, lembrando que você que quer comprar a sua camisa do Vasco igual a essa daqui, olha só, essa aqui o Vasco não fabrica, a capa não fabrica mais, então você precisa encontrar na bezutesportes.com.br. O link está lá no meu Instagram, tá? Nos stories, você corre lá, você não vai perder essa oportunidade. Meu Instagram, Lineker_Vasco, você se encontra lá comigo e com a Bezute Esportes. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações e você não perde nada. Deixa o joinha para dar aquela moral. Um forte abraço, saudações vascaínas.